Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: abandonar o jejum pode ser comparado a abandonar a oração por causa de sono? Não há nenhuma evidência disso. O profeta disse: aquele que dormir em sua reza ou esquecer de fazê-la, que reze quando se lembrar. Então a pessoa é desculpada e sua ação vale da mesma forma. Segunda pergunta: obrigamos o infiel após sua conversão ao Islã a compensar os atos de adoração que ele perdeu? Não é preciso. Allah diz: dize aos incrédulos que no caso de se arrependerem, se lhes há perdoado o passado. Por outro acaso, persistem que tenham em mente o encarnamento dos antigos. Terceira pergunta: como devem aqueles que prolongam o dia ou a noite jejuar por muito tempo? O país em que a noite e o dia 24 horas é obrigatório para os muçulmanos jejuarem nele, mesmo que o dia seja longo, desde que seja possível distinguir a noite do dia. Isso pode ser distinguível. Eles jejuam estimadamente o tempo de acordo com os países mais próximos a eles, que têm noites ou dias distintos. Quarta pergunta: há um ditado que diz que se o jejum de um dia em qualquer país se estender por mais de 18 horas, eles podem quebrar o jejum de acordo com o horário de Meca. Qual a diretriz para isso? Esse ditado é equivocado, pois o texto da Sharia tornava o jejum dependente da presença do dia e da noite na hora do jejum. Para informação, o jejum acontecia no verão e a Sharia não permitia que eles quebrassem os seus rápidos. Quinta pergunta: se uma pessoa se sente muito cansada por causa do longo dia ou da alta temperatura, ela pode quebrar o jejum? Ela pode fazê-lo e compensar depois do Ramadã, mas depois de consultar um médico para ver o quanto ela precisa dessa permissão. Sexta pergunta: para quem o jejum é o jejum durante o Ramadã? O jejum é obrigatório para todo muçulmano, homem e mulher, adulto, são capazes, residente, livres de impedimentos. Pergunta 7. O que você quer dizer com livre de impedimentos? Uma mulher tem de menstruação ou sangramento pós-parto que a impede de orar, tais como orações, jejum e outros atos de adoração. Oitava pergunta: qual é o controle da existência da mente do homem? Seu critério, a existência de distinção entre as coisas. E se uma pessoa não é sã, então ela não precisa jejuar, orar ou realizar o Hajj. Pergunta 9. Uma pessoa que é proibida, não sã, tem que jejuar ou pagar expiação? Ele não é obrigado a jejuar, nem a se alimentar, nem a alimentar um pobre, porque não é atribuído a ele. Pergunta número 10. Quando a puberdade é alcançada? A puberdade ocorre por uma das 4 ocasiões. Primeira, uma pessoa que completa 15 anos de idade. Segundo, o início do crescimento de pelos pubianos. Terceiro, a semenarca. Quarto, o início da menstruação. Pergunta 11. A puberdade pode ser definida em uma certa idade? A puberdade não pode ser fixada por idade determinada, mas quem tiver completado 15 anos, quem é homem ou mulher, atingiu a puberdade. E quem menstrua, mesmo antes dos 15 anos, atingiu a puberdade. Pergunta 12. O que significa a capacidade de jejuar? O que se quer dizer com isso é que uma pessoa não tem uma doença que impeça de jejuar. Pergunta 13. O que residente significa? O oposto do viajante? Sim, o residente no sentido de que é aquele que se estabelece em um terreno e nele tem gente que deve jejuar, mas o viajante, por acaso, não é obrigado a jejuar. Pergunta 14. Se uma pessoa se torna muçulmano no meio do Ramadã, o que deve fazer? Se ele se tornar muçulmano durante o dia, deve parar de comer sem compensar, porque ele se tornou uma das pessoas de dever. Pergunta 15. Quem quebra o jejum por causa das circunstâncias dos exames, porque ocorre no mês do Ramadã e os materiais são difíceis,
Qual é a decisão sobre fazer? Quebrar o jejum no Ramadã para exames não é permitido, porque é possível revisar à noite e não há necessidade de quebrar o jejum. Pergunta 16. O que faz aquele que antes deixou o jejum sem querer, sem qualquer fadiga, exceto por causa de exames? O malfeitor deve primeiro se arrepender e nunca mais fazê-lo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.